Paz, irmãos! Hoje nós iremos falar sobre a importância de sermos gratos a Deus independente da situação, de servirmos a Ele por amor, porque amamos a Deus e não por interesse, não por recompensa. Em Daniel capítulo 3, nós verificamos que depois de um tempo, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro bem grande. Daí ele chamou todas as pessoas importantes da Babilônia para ver a estátua. E dentre essas pessoas, nós tínhamos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou: quando vocês ouvirem a música tocar, se ajoelhem e adorem a estátua. Quem não fizer isso vai ser jogado numa fornalha ardente. E agora, será que eles iriam adorar a estátua ou iriam continuar fiel a Deus? Quando a música começou a tocar, todo mundo se ajoelhou e adorou a estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns homens viram isso e ficaram muito furiosos e foram contar para Nabucodonosor. Então o rei mandou buscar os três. E ele falou a seguinte frase: vou dar só mais uma chance para vocês. Se não adorarem a estátua, eu vou jogar vocês na fornalha, e nenhum Deus vai poder salvar vocês de mim. Os três responderam. Em Daniel capítulo 3, versículo 16, nós verificamos a resposta deles: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Nesse momento, nós verificamos uma linda atitude de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles falaram que eles não iriam prostrar e adorar a estátua, mesmo se Deus não os salvasse da fornalha. Independente do que acontecesse, eles não iriam ajoelhar. Eles não estariam adorando a outro Deus sem ser ao nosso Deus. Diante disso, o rei ficou muito furioso e disse o seguinte: deixem a fornalha 7 vezes mais quente, amarrem esses homens e joguem os 3 na fornalha. Os soldados fizeram isso e nós verificamos que a fornalha ficou mais quente que o normal, e os soldados só de aproximarem, eles morreram. Quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu 4 homens andando, sendo que quem foi jogado foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando o rei olhou, já não eram 3, eram 4. E ele, assustado, foi logo perguntando: nós jogamos 3 homens na fornalha, não foi? Mas tem 4 homens lá dentro, e um deles parece um anjo. Nabucodonosor chegou mais perto da fornalha e mandou Sadraque, Mesaque e Abednego sair de lá. Para surpresa de todos, os 3 saíram do fogo sem nenhuma queimadura. Não tinha nada queimado nos 3, não tinha nenhum ferimento. A pele, o cabelo e a roupa deles não tinham se queimado. Eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Nabucodonosor então disse: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mais poderoso de todos. Ele mandou um anjo para salvar os 3. Nenhum Deus é igual ao deles. Diante dessa leitura, que a gente viu em Daniel capítulo 3, o que nós podemos aprender então com Sadraque, Mesaque e Abednego? Percebemos que devemos estar decididos a sermos fiéis a Deus, independente do que aconteça. Precisamos estar obedecendo a Deus, amando a Ele, independente do que aconteça. Às vezes, quando nós olhamos passagens como essas, o nosso foco está nas bênçãos e no livramento de Deus. E lógico, elas são muito importantes, elas são fundamentais. No entanto, eu gostaria também de reforçar que a obediência desses 3 homens, e especialmente o fato de que era incondicional. Realmente eles obedeceram a Deus, mesmo se Deus os livrasse ou se não o livrasse. Diante disso,
devemos também obedecer a Deus incondicionalmente e decidimos então nos submeter completamente a Ele. Precisamos nos posicionar para viver para Ele, independente do que aconteça. Então, a importância de buscarmos a Deus por amor. Outro ponto que nós verificamos está em Atos capítulo 5, versículo 12 a 42. Nós temos outros ensinamentos muito importantes que devemos estar refletindo. Em Atos capítulo 5, versículo 12 a 42, nós verificamos o seguinte: os apóstolos, eles faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Fazia isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Nós verificamos aqui os vários milagres e maravilhas que os apóstolos faziam, como eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui, como a gente acabou de ler, todos eram curados. Então, diante disso, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido de saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Aqui nós verificamos que as pessoas tinham ficado com inveja dos apóstolos pelo fato deles fazerem milagres e prenderam eles. Mas o Senhor enviou um anjo e libertou os apóstolos, e diante disso eles continuaram a anunciar o Evangelho. Nada impediu eles de estar anunciando o Evangelho de Deus. E assim nós verificamos que deve ser nas nossas vidas também. Não podemos deixar de cumprir o ENDE, de anunciar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Continuando a leitura, então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando abrimos não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Aqui nós verificamos na vida dos apóstolos como eles estavam cheios do Espírito Santo, como eles estavam com coragem e ousadia para falar de Deus. Aqui eles responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Mesmo tendo sido presos, o anjo libertou eles e eles não pararam de anunciar o Evangelho. Continuando, os apóstolos falaram: os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem.
Quando os membros do conselho viram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu, chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra este homem. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Aqui nós verificamos uma parte bem importante, em que ele fala que se esses trabalhos vêm de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, nada pode destruir, porque nesse caso estariam lutando contra Deus. E assim é a mesma coisa na nossa vida. Quando fazemos algo para Deus, é como se Deus estivesse agindo através de nossas vidas. É Deus em nós, é Deus vivendo em nossas vidas. Então, quando vem algo de Deus, nada pode ser destruído. Continuando, o conselho aceitou a opinião de Gamaliel, então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Aqui nós verificamos que os apóstolos foram chicoteados por estarem falando de Jesus. Eles tinham sido presos e agora eles foram chicoteados. E continuando aqui, a gente vê algo muito importante. Depois que eles foram soltos, os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Aqui nós verificamos que os apóstolos, após terem sido chicoteados e soltos, eles ficaram muito felizes. Eles não reclamaram, eles não ficaram com raiva, mas eles ficaram alegres. E eles se acharam dignos de serem insultados por serem seguidores de Cristo. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Aqui nós verificamos um exemplo muito importante sobre não pararmos, não desistirmos, mas continuarmos na missão com as forças que Deus nos dá, sendo fortalecidos dia após dia, não pelas nossas forças, mas pelas forças que vêm de Deus. Aqui nós verificamos que os apóstolos continuaram para a honra e para a glória de Deus. E assim na minha vida e na vida de vocês, nós iremos continuar para a honra e para a glória de Deus. Nós não iremos desistir em meio às batalhas, em meio às situações, mas estaremos prosseguindo com as forças que Deus nos dá, com a alegria que Ele nos proporciona, com o ânimo que vem dEle. E sabendo sim que nele todas as coisas são possíveis. Ele está com a gente e jamais nos abandonará. Temos um Deus fiel que nos guarda e nos protege e que nunca vai nos deixar.